E aí, galera, continuando, período de Vargas, né, a gente parou lá na questão do Plano Cohen. Antes do Plano Cohen, teve uma tentativa, né, dos comunistas de fazer um levante, que não dá muito certo, eles vão errar muito na logística, e isso só vai servir para que o Getúlio Vargas decrete estado de sítio no Brasil, e vai funcionar muito para ele se manter no poder. Por quê? No ano logo seguinte, já tinha eleições marcadas, vai criar a ideia mitológica do plano Cohen, né, de que havia um plano de soviéticos, né, através desse grupo aí dos comunistas ligados a Carlos Prestes, da tomada do Brasil. Só que, na verdade, depois de muito tempo, sabe-se que o plano Cohen, não, na verdade, foi só um mito. Não, em momento algum, na verdade, esse plano tinha uma coisa concreta mesmo de tomada do Brasil. E aí, esse plano Cohen vai servir para quê? Para que o próprio Congresso, né, dê mais poderes ao presidente e ele decrete Estado Novo. Não só vai decretar o Estado Novo como um novo regime, né, um regime ditatorial, em que vai ser formada as populações, como também vai ser criada uma Constituição em 37, uma Constituição totalmente muito fascista, muito, né, de dominação, de censura, de força, né, de total pressão sobre a população, sobre o direito da população de se expressar ou contestar. Esse momento aí que vai durar, você vê que dura muito tempo, 1938 até 1945. Essa ditadura, ela vai ter algumas características. Primeiro, vamos pensar numa coisa que hoje a gente não usa muito, que é a questão do rádio. O rádio cada vez mais, né, ele está se tornando uma coisa obsoleta. As pessoas hoje ouvem música na internet, as informações também, é o uso da televisão, é o uso da informática. Mais o rádio, que já tinha entrado desde os anos, né, já na República Café com Leite ele já tinha aparecido, ele vai ser muito utilizado por Vargas desde o primeiro momento. Desde o primeiro e segundo governo dele. Ele vai criar a Hora do Brasil, que depois se transformou na Voz do Brasil, e lá ele vai usar muito, principalmente nesse período do Estado Novo. Ele vai não só, gente, trazer, ele já tem um grupo militar ligado a ele, já tem parte da elite ligada a ele. Agora, até porque ele vai ampliar esse investimento, ele não investe só no café, ele investe na agricultura em geral e investe também na industrialização. E então o que ele vai fazer? Ele, preocupado com os movimentos dos operários, Vargas vai criar, na verdade, uma aproximação com os sindicatos. Primeira coisa que ele vai transformar os sindicatos em únicos por profissão. Para quê? Para que ele possa ter um diálogo direto com esse grupo de sindicato e ter uma dominação política. E aí ele vai criar uma forma de o sindicato sobreviver, que é o imposto sindical. Vai tornar-se obrigatório, né, a profissão dar aquele imposto sindical. Com isso, trazendo o sindicato bem próximo dele. Depois ele vai chegar nas demandas dos trabalhadores, vai trabalhar a consolidação das leis de trabalho. Várias leis que foram muito favorecendo ao trabalhador, isso é fato. Tá? Férias remuneradas, descanso semanal remunerado, coisas que o trabalhador não tinha, né? A igualdade salarial da mulher com os homens, por mais que isso não aconteça de fato, mas na lei vai haver as mudanças. E o interessante é que ele vai ganhar até o nome de pai dos pobres, porque Vargas vai trabalhar isso. Só que Vargas só vai trabalhar no operário, no trabalhador industrial da cidade. O trabalhador no campo, não. E por quê? Lembrando de que ele tinha várias alianças com a elite latifundiária do país, a elite agrária. Então não interessava mexer com essas leis no campo, que ia trazer muito mais demandas, né, de dificuldades para ele. Então ele está aqui mantendo o seu poder, vai criar os primeiros instrumentos de censura e repressão, que vão ser muito utilizados depois pelos militares na ditadura civil-militar de 64, né? É o DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social, né? O DOPS, que foi criado para o quê? Para reprimir todas as oposições ao governo, né? Reprimir as manifestações, vigiar os cidadãos, os indivíduos, né? E o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que não só tinha o papel de vigiar e censurar, né, o que se passava nos jornais, o que passava nos meios de comunicação, como também ele era o responsável pela propaganda do governo.
É uma propaganda muito ligada ao culto, ao líder, ao culto, né, à questão do nacionalismo brasileiro, essa construção nacionalista que é muito forte em Vargas, né? E Vargas, ele vai ser um grande presidente, se, né? Por mais que a gente tenha as contestações da questão da ditadura, mas ele vai ter, em alguns momentos, ele vai ser muito inteligente nas suas decisões. O exemplo é do posicionamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em que ele vai fazer uma certa barganha com a Alemanha e Estados Unidos, até porque ele tem uma ligação muito mais, né, ideológica com a Alemanha. Tanto é que a gente vê ele dar a Olga Benário Prestes como um presente para Adolf Hitler, por ela ser judia, ela que é presa no levante comunista. E também ele vai fazer essa barganha onde ele vai conseguir a tecnologia, né, e dinheiro para investir, por exemplo, na siderúrgica nacional. Tanto é que ele vai ceder uma base que tem em Natal. Tem até um filme brasileiro muito legal sobre isso, For All, Trampolim para o Inferno, que fala sobre a história dessa base, porque concentrava ali as forças dos Estados Unidos aliados, né, para chegar no norte da África e até a proximidade da Europa. Então é uma base ali que fica ali em Natal, bem em cima do Brasil, fica bem nesse posicionamento. E essas alianças que ele vai fazer, depois de tentar ficar muito tempo neutro, aí vai ter até um momento que as pessoas, alguns acusam de ter sido criado essa história de submarinos alemães ter bombardeado os navios brasileiros. Outros dizem que foi fato mesmo, até pelo Brasil se aproximar dos aliados. É fato que o Brasil acaba tomando o posicionamento de romper, de fato, com o grupo do eixo, manda a FEB, né, os nossos pracinhas, para a Itália para lutar pelos aliados. E com isso ele tomou o posicionamento de vez de estar fechado com os aliados. Isso também, no começo, vai ser importante para a manutenção do governo dele, mas ele vai começar, com todas as mudanças que acontecem no pós-Segunda Guerra Mundial, vai refletir também sobre o momento de Vargas no poder. Primeira coisa, Vargas vai perder o aliado militar, ele vai começar a ter dificuldade com alguns grupos militares, e não só os tenentistas agora que já estão jogados para fora das Forças Armadas, né, que se transformaram em grupos de esquerda, mas os próprios militares conservadores mesmo começam a esvaziar, né, o governo de Vargas. Outra condição que vai acontecer com Vargas é a questão de, por exemplo, da ideologia dele estar próxima do fascismo, e quem ganha são os democráticos do Ocidente. Né? Quem ganha a vitória é o Reino Unido, é os Estados Unidos, são países que falam de um regime democrático e do capitalismo. Outra condição que vai mexer com ele, que um dos aliados que vai ser muito importante na vitória da Segunda Guerra Mundial são os comunistas socialistas soviéticos. E aí ele vai ser obrigado ao quê? Diante desse momento, ele vai ser obrigado a, de novo, permitir o Partido Comunista do Brasil, e vai ser obrigado também a libertar alguns dos presos políticos desse posicionamento comunista. Então essa mudança que acontece no mundo vai refletir também na condição do Vargas como presidente. Então é esse enfraquecimento, esse esvaziamento e a pressão interna no Brasil e a pressão externa vai fazer com que ele renuncie à ditadura do Estado Novo, né, e comece a se falar em uma eleição democrática, que incrível que pareça democrática, vai ser o primeiro presidente eleito, de novo um general, Eurico Gaspar Dutra. Mas isso é papo para outro vídeo que a gente vai falar mais à frente. Então a gente falou aí rapidamente sobre esses primeiros 3 governos de Vargas. No primeiro vídeo, primeiro e segundo governo provisório, o governo que ele ganha de voto indireto pelo Congresso, e o terceiro, que é o período mais extenso, que é o período do Estado Novo, que é uma ditadura, né? Vargas não parou por aí, Vargas ainda tem muito mais história, porque ele vai estar lá, vai ser agora eleito por voto democrático, mas isso é papo para outro vídeo, nessa nova abertura política que começa com Eurico Gaspar Dutra, um general, um militar, né? O primeiro presidente do retorno à democracia no período entre as ditaduras, que a gente vai ter a ditadura do Estado Novo, e depois desse período pequeno de democracia, a gente vai para a ditadura de 64, a ditadura que mais foi extensa na história do Brasil e que mais o Brasil sente os reflexos até hoje. Bem, a gente vê hoje, por exemplo, a população muito, né, dos questionamentos da questão da democracia, é porque, se você observar, normalmente todos os políticos que chegam ao poder, até os de extrema direita, normalmente eles são levados pelo povo a essa posição de status, e é de lá que eles começam, né, a jogar suas cartas. Bem,
Vargas, um dos maiores presidentes do Brasil, isso é incontestável, positivamente e negativamente, tá? Faz parte da nossa história do Brasil. Até a próxima, fiquem com Deus.